Sim, sim, alô, alô, tudo preparado, tudo pronto. Nós vamos para mais uma história misteriosa. Aliás, essa história de hoje é cheia de sobrenaturalidades, de mistérios. Você já ouviu falar da Dama dos Espelhos? Ou Dama do Espelho? Já ouviu falar? Pois bem, a Etelvina é uma amiga querida, ela mandou para nós uma história. Tudo aconteceu com a Etelvina, ela é muito conhecida como Vina, e ela vem relatar que ela aprendeu com a avó dela, a senhora Dona Francisca, vó de Etelvina. Ela aprendeu que existe uma personagem chamada Dama do Espelho, ou Dama dos Espelhos. Então você, dependendo da região do Brasil onde você mora, talvez você já tenha escutado falar dessa Dama dos Espelhos, a depender do lugar que você mora. Eu, por exemplo, que vim do interior de São Paulo, eu sou lá da região do Bebedouro, eu não tinha escutado ainda falar da Dama dos Espelhos. Mas, de acordo com a Etelvina, que nos escreve hoje, na região dela é muito conhecida essa história envolvendo a Dama dos Espelhos. E ela aprendeu com a avó. Só que a Etelvina, ela vai viver uma experiência com a Dama dos Espelhos. Então está tudo pronto, tudo preparado, e eu vou contar mais essa história. Antes de começar, quero fazer um pedido especial para você. Queria que você se tornasse membro aqui do canal. Sim, é fundamental, é muito importante que você seja membro para o nosso canal. Isso é de importância ímpar, porque o YouTube pede que a gente incentive que nossos seguidores, os nossos fãs, os nossos amigos assinem pelo canal. Isso é Quando um ouvinte nosso faz isso significa crédito para o canal, e aí o YouTube espalha, propaga e a gente cresce de importância junto à plataforma. Você pode fazer isso por mim? Palavra? Então eu te agradeço. Queria divulgar o nosso outro canal. Tem no nosso outro canal, Paulinho Boa Pessoa Oficial, uma história dividida em 3 capítulos, que é a coisa mais linda desse mundo. A Compradora. Eu queria divulgar para vocês essa história. Então você que de repente vem nesse canal e não está frequentando o Paulinho Boa Pessoa Oficial, vai lá, Paulinho Boa Pessoa Oficial, e ouça essa história, aproveite e ouça. São 3 capítulos, mas é impressionante a maravilha, a beleza dessa história intitulada A Compradora. Experimente. Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história da Etelvina, a minha querida Vina, aqui no canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Etelvina, mas no prédio onde eu trabalhava, todo mundo ali me chamava de Vina. Foi um apelido que pegou desde o meu tempo de criança, quando eu ajudava minha tia Alice a varrer a calçada. E ela me dizia: vai menina, varre com um sorriso, Etelvina. Eu não tinha formação acadêmica, tá? Eu havia estudado, eu havia feito até a 4ª série do ginásio. Era assim que o pessoal falava. Até a 4ª série do ginásio, mas não tinha nenhum tipo de formação. E a vida foi me moldando ao longo daqueles anos. E principalmente eu aprendi com a minha avó Francisca, a minha tia Alice.
eu aprendi a força do trabalho. Aprendi com a minha mãe, que para mim, a Almira, o nome da minha mãe, ela era mais velha do que a tia Alice. Aprendi principalmente que a força do trabalho é tudo para quem é pobre. Então eu sou de uma família extremamente trabalhadora. Foi assim que a vida me moldou. Aprendi também a observar as pessoas com atenção, uma atenção que só quem limpa por tanto tempo aprende a ter a luz que alguém prefere, o cheiro do perfume que esconde um cansaço, o jeito de guardar o casaco quando a mentira é grande demais. São observações que eu fazia do próprio ser humano. Então, há anos, eu comecei a trabalhar naquele prédio. Era um prédio bom, importante. Em cada andar desse prédio, havia escritórios, principalmente escritórios de contabilidade. Então, era um prédio onde havia mármore, sabe aquele mármore bonito que brilhava de tão polido que pareciam espelhos, portas de vidros que refletiam sapatos caros, corredores cheios de vozes que conversavam sobre contratos, ações, eleições, impostos, multa, juro. Era o papo que eu escutava naquele prédio inteiro. Gente importante passava por ali como se o resto do mundo não existisse. E naquela lista eu raramente aparecia porque eu era a faxineira. Então eu era contratada pelas empresas em particular, não era funcionária do prédio. Então a pessoa que conhecia o meu trabalho me chamava, eu ia, a princípio assim como uma diarista, e depois eu comecei a experimentar também convites para ser contratada. E eu acabei exatamente naquele andar, o de número 13, o 13º andar, naquele escritório de contabilidade. Eu fiz ali como diarista acho que umas 5 semanas. E ao longo desse tempo, eu acabei sendo contratado. Eu passei a ser funcionário em CLT. E eu amei ter aquele emprego. Amei, porque a diarista é legal. E quem é diarista que está me ouvindo sabe, é legal. Mas você sempre vai depender, será que a pessoa ainda quer? A cada semana você vive uma incógnita. E quando você é contratado em CLT, a coisa é mais sólida, é mais séria, você tem aquele compromisso com a empresa tem responsabilidade para com você. A minha vida melhorou, porque aí eu ganhei vale transporte, eu ganhei vale alimentação. A empresa era boa, a empresa era muito sólida e muito boa. E o mais importante, eu comecei a ganhar um salário que realmente passou a compensar. Na minha função de faxineira, era muito difícil que alguém tivesse um salário assim, tão bom quanto aquele. Veja, não era 1000 maravilhas não, mas era legal. Eu também tinha sonhos pequenos e antigos. Eu queria ser professora. Eu era faxineira, trabalhando como faxineira, mas eu queria tanto quando eu era menina. Inclusive com a minha tia Alice, eu falava muito disso. A tia Alice é aquela que eu varria a calçada com ela. Eu falava muito com a tia Alice a respeito desse meu sonho de ser professora. Eu queria ensinar coisas simples. Eu queria que os alunos aprendessem comigo, queria ver a reação de cada um. Mas a vida foi me empurrando cada vez mais para o outro lado. Eu falei, eu precisava de trabalhar. Então, me casei, mas não me casei bem, de princípio. Eu casei muito nova. Eu com 18 anos estava casada. Ele também era um cara novo. O meu marido tinha a minha idade. Contas que empilharam. E eu fui sendo uma faxineira que aprendeu a carregar os seus próprios mundos através do pano de chão. E passei então a trabalhar naquele escritório de contabilidade. Numa tarde qualquer, eu estava lá no 13º andar trabalhando, pano, balde, rodo, e tudo aconteceu. O que eu sempre quis, na verdade, esquecer no meu peito. Mas
não tinha jeito, até porque essa história ela é extremamente marcante na minha vida. Eu bati o rodo sem querer no balde. O balde estava cheio d'água. Só que o balde não estava no chão. O balde estava sobre uma mesa de um escritório. Então o balde, quando ele foi cair, ele virou, antes de cair no chão, ele acabou também jogando água na executiva mais insuportável daquele escritório. Não era uma água limpa, é verdade, não era. Mas a água, ela caiu em Patrícia. Patrícia não era uma qualquer naquele escritório. Além de tudo, ela era sobrinha do dono do escritório. Alta, sempre impecável. Aquele terninho que parecia ter sido recortado por alguém, como se paixões e ambições fossem medidas em centímetros. Então a Patrícia se virou, viu a água assim no braço do terninho, me olhou com desprezo e naquela hora, nervosa como ela estava, aliás, ela vivia nervosa, ela era muito irritadiça, muito. Ela olhou assim para mim com aquela raiva e falou: "Mas que droga, sua incompetente!" Disse ela com a voz fina e firme, como se despejasse veneno em cima da minha cabeça. Olhou o braço como se eu tivesse jogado ácido nela. A água estava suja, ok, mas para ela era como se fosse ácido. "Sua incompetente!" Eu pedi desculpas, mordi a língua, baixei a cabeça. Achei que a cena acabaria ali, mas não, porque a Patrícia, ela gostava de humilhar as pessoas, ela gostava de colocar quem limpava no seu devido lugar, conforme ela mesma falava. "Você sabe que são coliformes fecais?" Ela olhou para mim e falou: "Você sabe o que é isso? Você sabe o que são coliformes fecais?" Ela perguntou para mim quase que sorrindo assim, sabe, com raiva. "Não sabe o que são, não? Coliformes fecais? É merda. Coliformes fecais é merda. É isso que você jogou em mim. Isso aqui não é água, isso aqui é merda, é sujeira." Eu senti aquelas palavras como lâminas, sabe? Uma gota de riso chegou a escapar de mim, não sei porquê, fiquei nervosa. Ela gritou tão alto, e quando ela falou a palavra merda, eu achei um pouco engraçado, na verdade. E o meu riso foi involuntário e baixo. Então, baixinho, eu acabei rindo. E ela escutou que eu ri, mas eu não estava zombando dela, eu ri de nervoso. Quando ela escutou o meu riso baixo, silencioso praticamente, os olhos dela se estreitaram. Você riu! Você joga merda em mim e ri!" Quando eu me senti mais exposta do que nunca, ela me ordenou algo que me deixou inteira envergonhada. Pediu foi pouco, ela exigiu que eu dissesse palavras humilhantes e que as acompanhasse de gestos ridículos. Ela pediu que eu falasse o seguinte: "Eu sou uma porca e só faço bobagens." E era ainda para fazer assim, imitando uma porca. Entenderam? Ela queria que eu fizesse isso. "Eu sou uma porca e só faço bobagens." E fez questão que eu segurasse a ponta do nariz de um jeito grotesco. Eu falei para ela: "Mas, dona Patrícia, me perdoa, eu não preciso falar assim, eu quero pedir perdão para a senhora." Não, eu quero que você diga: "Eu sou uma porca e eu só faço bobagens." E quero ainda que você complete com imitando uma porca. E aí eu rasguei a minha dignidade
E fiz isso, sabe, por necessidade. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar agora, mas eu fiz isso por medo de perder o trabalho, medo de perder o emprego. É que vocês não imaginam o valor que aquele trabalho tinha para mim. E eu fiz exatamente o que ela pediu. Eu sou uma porca, eu só faço bobagem. Ela riu. Ela riu, não, ela gargalhou. Ela riu. Ela virou as costas para mim e saiu, deixando um rastro de perfume e soberba no ar. Naquela noite, ao voltar para minha casa, eu caminhei pela rua com o vento cortando a minha face, como quem quer arrancar a vergonha da pele, sabe? Em algum lugar entre o muro e a sarjeta, eu ouvi uma voz baixa. Já na parte externa, eu ouvi quase um sopro. Etelvina, meu nome ser chamado. Não foi uma vez, foram 3 vezes. Etelvina! Etelvina! Ao escutar aquilo, normalmente quem me conhece me chama por Vina. Pessoas menos íntimas me chamam Etelvina, e eu fui chamada de Etelvina. Eu olhei assim em volta e vi só a calçada vazia. A voz veio novamente, suave, quase maternal agora, e disse algo que me fez gelar. Ela riu de você, né, Etelvina? Ela te humilhou. Você quer vingança, não quer? Eu na hora senti um arrepio correr no meu corpo. Eu queria sim, tudo que eu queria era vingança. Eu queria sentir que aquilo que a Patrícia me havia feito e havia pouco tempo, aquilo pudesse ser reparado. Que não houvesse apenas o vazio do meu pedido de desculpas. E foi aí que eu lembrei então das histórias da Dona Francisca, minha avó. Ela me contava, a minha avó me contava histórias a respeito de a Dama dos Espelhos. A vovó falava desde que eu era menina. Olha, Etelvina, a avó vai te contar uma história. Existe, sabe, a Dama dos Espelhos. Então, Etelvina, você tenha muito cuidado com o que você pede diante de um espelho, ela dizia. Porque a Dama dos Espelhos só vem para quem sente vergonha de verdade. Quando uma pessoa é menosprezada, é humilhada, e diante do espelho ela pede a ajuda da Dama dos Espelhos, ela vem. Eu me lembrei dessa história na hora. Minha avó falava baixo, assim meio com medo, preocupada, mas nunca me explicou tudo. Só avisou que havia limites e que o espelho deixava marcas profundas. Aquilo cresceu em mim como um calor ardente diante daquilo que eu tinha escutado. E a palavra vingança, pronunciada por uma voz que eu não sabia de quem vinha. Então eu fiquei ali encostado num poste, pensando que talvez a vida tivesse me empurrado para uma vingança mesmo. Eu respirei fundo e entre o silêncio da rua e o som de um carro ao longe eu pronunciei: Dama dos Espelhos, Dama dos Espelhos, Dama dos Espelhos. Não houve trovão e nem luz. Só uma sensação como se a minha respiração tivesse sido injetada em óleo e ficasse mais lenta. E fui embora. Dormi pouco naquela noite. No dia seguinte, eu voltei ao trabalho com o pano preso à cintura. Eu tinha sempre um paninho seco que eu levava preso à cintura.
e a vontade de fingir que nada me havia acontecido, mas havia doído muito o que a Patrícia tinha feito comigo no dia anterior. Bom, o pessoal começou a chegar no escritório, cada um ocupando o seu lugar. O escritório já estava praticamente tomado, lotado. Por volta de 9h15, 9h20, a Patrícia entrou. Chegou a Patrícia, sempre impecavelmente vestida, alta e imponente. Ela era gerente do escritório. Além de ser sobrinha do dono do escritório, ela era gerente. A Patrícia cruzou assim o corredor, com os saltos marcando as pedras do mármore. Clique, clique, aquele barulho característico de quem pisa o mármore. E deixou uma sombra do seu perfume para trás. Quando ela me viu, ela parou perto de mim e com a voz baixa, falando assim para mim, para que eu escutasse. A voz dela era baixa, mas bem afiada, murmurou: "E a minha porquinha preferida, como tá?" Hein? E a minha porquinha preferida? Não foi carinhoso. Foi jocoso o que ela disse. Foi de novo zombando de mim. Havia muita gente já no escritório, mas naquele instante ali, naquela conversa praticamente de novo esse pedacinho. Mas naquela conversa praticamente tete a tete, éramos duas figuras naquele palco. Eu com o pano e o balde e ela com seu terninho. O dia rolou entre papéis, telefonemas, café. Eu me recolhi a mim mesma como quem guarda um osso. E aconteceu que logo após eu ter almoçado, eu entrei no banheiro, ainda com o coração sofrido do dia anterior. Eu me vi no espelho e lembrei da voz que eu tinha escutado quando eu estava voltando para casa, lembrei da história da minha avó. E eu havia chamado pela dama do espelho, mas quando eu chamei lá na calçada, não fiz diante do espelho. Bateu o desejo de vingança novamente. Só que agora eu estava diante do espelho. E eu falei assim comigo mesma: hoje eu quero comprovar a história que a minha avó me contava. Então, me olhando no espelho e sentindo aquela dor, porque a minha expectativa qual era? A minha expectativa é que quando eu chegasse no dia seguinte, a Patrícia me chamasse, me pedisse desculpa. Mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, ela repetiu para mim a história com uma voz chocosa. Não permitiu que ninguém do escritório ouvisse. Foi para mim. E um detalhe importante. Quando aconteceu no dia anterior o episódio, ninguém também assistiu, porque já tinha passado das 5h30 da tarde. O pessoal deixa o escritório às 5h30, não tem mais ninguém. A não ser a moça da faxina, que sou eu, e alguém importante do escritório. Ela havia ficado. Então o episódio havido no dia anterior tinha acontecido entre mim e a Patrícia. Então no dia seguinte, de novo, a cena se repete entre mim e ela, sem que ninguém tivesse percebido. Então aquilo se acendeu no meu coração, aquele desejo de vingança. E eu dentro do banheiro, diante do espelho, eu quis comprovar o que minha avó Francisca falava. E eu então chamei por 3 vezes, olhando no espelho, me sentindo humilhada, com lágrimas no canto dos olhos. Dama do espelho, dama do espelho, dama do espelho. Aí eu abri um pouco a torneira, lavei as mãos, passei um pouco de água assim no rosto e saí do banheiro. Isso pós o almoço. Coisa de uns 40 minutos depois, eu ali limpando, cuidando da limpeza do escritório, atenta a tudo, eu vi que a Patrícia,
ela se levantou e entrou no banheiro para retocar a maquiagem. Aquela rotina dela, sempre a mesma coreografia. Fechou a porta. E lógico, eu fiquei do lado de fora, ouvindo ainda o eco dos passos dela. De repente, eu escutei um grito que atravessou o corredor como navalha. Aquele grito fez o meu coração pular dentro da garganta. O grito era: socorro! Socorro! Tirem isso de mim! Socorro! Tirem isso de mim! Ouvia-se um som que misturava pânico e nojo ao mesmo tempo. Os gritos eram dela, os gritos da Patrícia, dentro do banheiro: socorro! Socorro, tirem isso de mim! A porta do banheiro se abriu de repente, a Patrícia saiu de lá correndo pelo corredor, os cabelos em desalinho, as mãos no rosto. A cena que se desenrolou ao meu redor é algo que eu poderia descrever até o fim dos meus dias, porque mudou tudo. Ela gritava que tinha uma cabeça de porco. Ela gritava desesperada: me ajuda, me ajuda! Eu tenho uma cabeça de porco! Eu estou com uma cabeça de porco! Vê, por favor, alguém me diga que eu não tenho uma cabeça de porco! Tirem isso de mim! Tirem de mim! Os colegas todos, agora sim, o escritório estava lotado, estava todo mundo trabalhando. Os colegas pararam. Telefones que caíram de algumas mesas, xícaras de café que foram deixadas ao acaso. A Margarete, uma moça do setor de contratos, ela ouvindo aqueles gritos desesperados da Patrícia, dizendo que ela estava com a cabeça de porco. A Margarete, ela trouxe consigo um espelho desse de bolso num gesto automático. Ô Patrícia, olha aqui, olha aqui. Se você quer ver, disse com aquela voz de quem quer ter a razão, e de fato ela tinha razão. Veja que você não tem cabeça de porco nenhuma. Tá tudo bem, tá tudo normal. Mas o escritório inteiro tentava acalmar. Patrícia, você tá normal, tá tudo bem, você não tem nada. Eles falavam como quem recita script de treinamento de primeiros socorros emocional. Mas a Patrícia se recusava a ouvir. Ela puxou a Margarete pelo braço e gritou: não, não, olhem pra mim, eu tô com a cabeça de porco sim, Margarete. E ela tinha acabado de olhar no espelhinho da Margarete. Eu tô com a cabeça de porco sim. A Margarete colocou o espelho diante do rosto da Patrícia. O espelho refletiu o conjunto de luzes do corredor, os rostos curiosos. E naquele vidro, por um segundo que me pareceu uma eternidade, a Patrícia, além de ter visto que ela estava com a cabeça de porco, a Patrícia viu também algo diferente. Ela viu a mim, ao fundo, eu escorada na vassoura, assistindo a tudo com a cara assustada, as mãos geladas, o pano de chão ainda na minha mão, e viu na minha expressão algo que a deixou paralisada. A Patrícia, ela viu algo que a deixou paralisada. Foi como se ela tivesse reconhecido que aquele olhar conteve uma história. E de repente, com a voz entrecortada, a Patrícia implorou, olhando para mim: Vina, por favor, Vina, vem até aqui, Vina, vem até aqui. Só você pode tirar isso de mim, Vina. Só você pode tirar essa cabeça de porco de mim, Vina. Vina, por favor, vem até aqui. Eu ouvi o apelo dela como se fosse um chamado direto ao meu ventre.
Eu estava diante de uma encruzilhada. Poderia ignorar, fingir que não era comigo e me tornar a personagem que todo mundo já achava que eu era, a faxineira invisível. Ou poderia simplesmente atender. As pessoas ao redor observavam atônitas. Então eu larguei o rodo, o pano de chão, limpei assim a mão num avental que eu levava. Aquele som seco do cabo batendo no mármore ficou suspenso no ar. Eu digo o cabo do rodo que caiu no chão. Ao me aproximar, eu percebi que Patrícia tremia tanto que o corpo inteiro fazia sombra de espasmos. As mãos dela rasgavam o ar como se tentassem arrancar algo que não existia. E, no entanto, o medo que ardia nos olhos dela era real. Eu cheguei então mais perto. Ela chorava, soluçando, e a voz dela se partia. Tira, Vina, Etelvina, por favor, Etelvina, por favor. Eu não aguento mais, eu não mereço isso. Tira essa cabeça de porco de mim, por favor, Etelvina, só você que pode fazer isso. Eu podia, naquele momento, devolver aquele troco com uma palavra, com um gesto frio, com um desprezo. Eu poderia humilhá-la do mesmo modo que eu fui humilhada. Mas eu não queria viver mais alimentando ódios como se fossem lenha. A ferida de ser humilhada não precisava virar violência. Então, mesmo não vendo cabeça de porco nenhuma, eu aproximei a mão da cabeça dela. Não tinha nada, só o rosto que eu conhecia da Patrícia, quente e encovado em linhas de ódio e de medo. Ela tremia, ela batia o queixo. Coloquei a palma de minha mão sobre a sua cabeça como quem oferece remédio. Fechei os olhos e falei baixinho, como se eu dissesse para uma criança: Pronto, eu estou tirando de você essa cabeça de porco, Patrícia. Pronto, eu estou tirando de você essa cabeça de porco. Quando minhas mãos escorregaram ligeiras pelos cabelos dela, um arrepio atravessou o corredor. As pessoas prenderam a respiração. Parecia que o tempo havia diminuído, que éramos pedaços de madeira numa maré que pausa para escutar. Patrícia estremeceu. O grito esfriou em sua boca. Seus braços afrouxaram. O rosto, que havia sido uma máscara de horror, abriu uma fenda e nela se mostrou o mesmo rosto que eu conhecia. Depois de tudo, a face humana, trêmula, envergonhada de Patrícia, queria agradecer. Margarete então ergueu o espelho outra vez e quando Patrícia olhou, lá estava sua própria imagem. Olhos vermelhos, boca aberta, cabelos desalinhados, mas a cabeça humana, nada de focinho, nada de presas. A cena foi como a queda de uma cortina. Por instantes, ninguém se movia no escritório. Depois veio um burburinho, sussurros, mãos no rosto, alguém rindo baixo, aquele riso nervoso que serve de capa para a incredulidade. Patrícia chegou a se ajoelhar no mármore, segurou a minha mão e chorou palavras que pareciam salvação e punição ao mesmo tempo. Vina, aqui diante de todos, eu te peço perdão. Me perdoa por tudo que eu falei, por tudo que eu disse, por tudo que eu te fiz passar, Vina. Eu fui um monstro com você. Me perdoa. Diga se me perdoa. A voz dela era miúda, como as vozes que aparecem quando as máscaras caem. Eu poderia ter cobrado a dor que ela me fez passar, mas eu não sabia mais medir a minha vida em vingança. Havia ali, naquilo, algo maior.
uma mulher humilhada, outra mulher em agonia e uma oportunidade de transformar. Então eu respondi para ela: eu te perdoo, Patrícia. Te perdoo sim, mas aprenda uma coisa: a vergonha que a gente inflige volta como espelho. Cuida disso, tá? Alguns olharam para mim como se aquilo fosse milagroso. Outros como se fossem testemunhas de uma peça teatral. Ninguém entendeu direito. Ninguém sabia o que estava se passando. Se aquilo foi cura, se foi coincidência, se foi uma loucura da Patrícia. A única certeza que restou foi que naquele dia algo tinha mudado no escritório. O chefe, o patrão, era o tio de Patrícia. Ele assistiu à cena de longe com a fisionomia contraída. E nos dias que se seguiram, a Patrícia, me chamou para eu conversar com o tio dela e ela também juntos. 2 dias depois do episódio, ele me ofereceu uma vaga temporária na parte administrativa. Só para ajudar com os lançamentos, disse. Mas não era só isso. Disse que minha postura, a minha coragem e a maneira como eu havia tratado a Patrícia com humanidade fizeram com que ele reconsiderasse muita coisa. Não foi apenas gratidão, foi reconhecimento. E eu aceitei. Não por ambição, mas porque eu vi ali uma chance de saída. Aos poucos, eu fui gostando do que eu fazia no escritório. Ele me estimulou a voltar a estudar. Fiz cursos à noite. Fiz o meu colegial, ao invés dos 3 anos, em 1 ano e meio. E eu até consegui depois fazer também um curso superior na área de contabilidade. Anos depois eu virei escriturária e depois contadora. Casei de novo. Eu não havia tido filhos do meu primeiro casamento. Eu casei. Eu tive 3 crianças, sendo 2 meninas e 1 menino. Hoje, quando eu conto a minha história dizendo que eu era faxineira, e quando me perguntam como eu cheguei até a posição que eu cheguei de contadora, então eu respondo que não foi só por mérito. Foi também porque num dia em que eu escolhi não devolver violência com violência. Foi um dia que eu resolvi perdoar de coração. E todo esse progresso eu costuro numa história antiga que eu não sei dizer se é a superstição ou realidade. A Dama dos Espelhos. Hoje, quando eu olho para um vidro polido, eu sorrio discretamente e penso na voz que me levou até ali. Se foi ela, se foi só a coragem que surgiu de dentro, tanto faz. Eu agradeço. Agradeço do coração. A vida me mostrou que humilhação pode envenenar ou ensinar. Que pedir justiça pode ser diferente do que pedir vingança. Que tocar a mão de alguém que te feriu pode ser um gesto de cura e que ninguém espera. E assim, entre panos, espelhos e muita vontade de não ser a mesma, eu aprendi a me erguer. Se me perguntarem se eu voltei a chamar a Dama dos Espelhos depois daquele dia, eu diria: às vezes eu chamo, quando a vida aperta, chamo baixinho. Não para punir, mas para lembrar que a imagem que a gente devolve ao mundo volta para nós. E eu, que já fui pano de chão, hoje me pego sorrindo para o meu reflexo, agradecendo por cada passo que me tirou da invisibilidade e me deu um lugar à mesa. E se você que me escuta no rádio ou aqui pelo YouTube acha tudo isso fantasioso demais, eu entendo. Mas há coisas que não cabem na razão inteira.
Há gestos que curam onde a lógica não alcança. Há um espelho dentro de cada um. E se algum dia você sentir que precisa pedir desculpas, que temer o orgulho, que consertar uma atitude, vá. Toque as mãos de quem você feriu. Às vezes, essa é a forma mais humana de tirar uma cabeça de porco de cima de alguém. É assim que hoje eu entendo a vida. Talvez a minha avó Francisca tivesse toda a razão. Quando você se sente ferida, humilhada, constrangida e estiver diante de um espelho, você pode, se quiser, invocar por 3 vezes. Dama do espelho, dama do espelho, dama do espelho. Mas saiba que após isso haverá sempre algum tipo de consequência. Eu agradeço a Vina. Sou eu, Etelvina Santos Pereira. Sou ouvinte assídua tanto no rádio quanto também no YouTube. Ficarei aguardando os comentários de todos vocês.